Olá, galera do sétimo ano, tudo bem? Bom dia e boa semana. Então, essa semana a gente tem um período mais curto, já que na terça-feira é feriado, né? Então, a nossa organização está da seguinte maneira: a gente tem uma aula online essa semana e eu estou enviando para vocês dando continuidade aos nossos estudos de operações com números inteiros. A gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação, né? As regrinhas da multiplicação, de como faz as continhas e tal, certo? Então, na aula online, essa aula ela vai servir para a gente resolver questões da nossa atividade, né, anterior, tirando dúvidas, e também eu vou aproveitar para levar para vocês aquelas questões em que eu percebi que ocorreu o maior número de erros e a gente vai debater as questões, certo? Uh, lembro vocês de que é importante que toda dúvida que surgir querendo me encaminhar já por e-mail fica melhor. Eu vou organizando a aula, né, contemplando todas as dúvidas que vocês enviarem, certo? É importante, acho que fica legal, fica bom. Na hora, às vezes, o aluno não pergunta, às vezes tem uma certa dificuldade ali de acessar ali, por ser uma aula à distância, né? É uma aula boa, mas a gente, às vezes, acaba ficando um pouco envergonhado e tal, mas querendo enviar para mim, envia, eu incluo essa questão na aula, fica legal, sem problema nenhum, fique bem à vontade, tá? Então vamos ver então o que eu preparei aqui para a aula de hoje, tá? Eu fiz um material onde a gente tem a multiplicação de números inteiros, né? Então eu parti da seguinte ideia, tá? Eu escrevi aqui uma introduçãozinha. Eu botei assim, ó: a ideia da multiplicação veio para facilitar a soma de parcelas iguais, né? Vamos retomar essa ideia para entender a multiplicação de números inteiros, especialmente o sinal dos fatores e do resultado. A gente sabe, né, que a gente vê, nos estudos que a gente vem fazendo, a adição tem a regrinha da adição, tem a regrinha da subtração, e a gente tem que ter um cuidado muito especial com o sinal, né, o sinal da resposta, o sinal no caso lá anterior das parcelas, agora dos fatores, né? Então, o sinal é a grande novidade e é o grande cuidado que a gente tem que ter até que a gente pegue uma boa prática, entenda bem. E, pessoal, o importante é assim, ó, no primeiro momento, tá? O professor se preocupa muito com o porquê. O porquê que o sinal fica negativo, o porquê que o sinal fica positivo. Existem regras práticas para isso, tá? Mas primeiro nós vamos entender o porquê para depois tu usar a prática. Porque se eu fizer somente a prática, tu não entende o porquê, mais tarde tu precisa disso e tu não vai ter, tu vai ter que aprender lá mais tarde. Então é melhor a gente ver agora os porquês e depois tu já tá com isso bem, a base bem consolidada, tá? Então olha só, a gente parte da seguinte ideia. Eu peguei uma situação prática, tá? Como essa aqui que eu registrei agora, eu vou ler para vocês. Olha bem, comprei um celular em 6 parcelas de R$ 295. Não paguei nada de entrada, então quero saber quanto fiquei devendo para a loja. Isso aqui é uma situação que eu criei, tá? A partir de situação do cotidiano, né? Então, a gente vai às vezes a uma loja, não paga nada, né? E já sai com o equipamento, não é? Então, esse aqui é um caso que eu coloquei. Fui lá, comprei o celular, vou pagar em 6 parcelas e simplesmente não dei nada de dinheiro para a loja, vou dar só daqui a 30 dias. E vou dar, então, em 6 vezes, né? Como é que eu vou calcular isso? Então, a gente parte da ideia de que eu fiquei devendo para a loja. Lembra que dívida é negativo. Então, eu fiquei devendo 6 parcelas para a loja. Eu quero saber quanto é que eu vou pagar lá no final pelo celular. Então, olha só como é que eu organizei. Cada parcela de R$ 295 é o que eu devo para a loja. Então, eu peguei e botei um negativo, porque o negativo é dívida. E vou somar com a outra parcela.
com a parcela do próximo mês, que também é dívida. Então, eu botei menos 295. Vou somar com a terceira parcela e vou somar com a quarta parcela. Aqui eu deixei para nós terminarmos juntos, tá? Então, como são 6 parcelas, eu botei 4 parcelas. Eu preciso somar mais 2. Então, vamos lá. Menos 295 e vou somar com a sexta parcela de menos 295. Então, aqui eu tenho todas as parcelas que eu vou pagar para a loja ao longo de 6 meses. Agora eu preciso somá-las. Você sabe que na hora de somar, tu vai tirar os parênteses, né? Então tu vai ter ali menos 295 com menos, né? Mas a ideia é outra. A ideia é perceber que essa soma de 6 parcelas iguais, ela pode ser representada por multiplicação. Porque vejam bem, a gente tem 6 parcelas. Olha bem, quantidade de parcelas é positivo, certo? É a quantidade de parcelas, certo? Então, eu vou multiplicar por o valor da parcela, que é menos 295. Ok? Fazendo essa conta, aí tu pode armar a continha ali do lado, nós vamos chegar em menos R$1.770. Vamos entender por quê. Olha só, eu tenho 6 vezes de 295. O 295 é dívida. No momento em que eu totalizo todas as parcelas, eu somo todas as parcelas, eu continuo com essa dívida. Eu continuo com uma dívida total. É o que eu devo para a loja. Então, fazendo essa multiplicação deste número 6, que é positivo, multiplicando o número da parcela, que é o que eu devo, e é negativo, o resultado vai ser negativo porque é o total da dívida que eu tenho com a loja. Então, é negativo, certo? Então, aqui a gente achou menos 1.770. Muito bem, eu posso até completar aqui, porque se eu somar ou multiplicar, o resultado será o mesmo. Então, eu posso colocar ali também, certo? Mas a ideia é estudar a multiplicação, por isso eu estou fazendo esse exemplo. Beleza, agora, olha só, vamos entender a regrinha. Quando eu multiplico um número positivo aqui, que é o 6, por outro que é negativo, que é o menos 295, o resultado é negativo. E isso é sempre que vai acontecer, tá? Sempre vai acontecer isso. E a gente está comprovando da onde é que vem essa regrinha. Eu vou fazer ela de amarelo aqui, ó, para ficar bem destacado. Então, quando multiplicamos número positivo por outro negativo, o resultado é negativo. Sempre, ó, positivo multiplicado por negativo, resultado negativo. Certo? Beleza? Falta é responder a questão, né? Sempre que o professor fala, situação, problema, tem que responder. Então, eu posso botar da seguinte forma: a dívida total é de R$1.770. Gente, cuidado. Aqui pode deixar o afastamento para mostrar a classe. Se tu usar ponto, gente, perfeito, tá? Mas, gente, vírgula não pode. Tu não pode usar vírgula, tá? Vírgula muda totalmente o valor. Tu teria R$1,77. Não teria, e outra coisa, não existe número com 2 vírgulas, tá? Então, cuidado, gente, não confunde, é ponto ou nada. Eu prefiro não colocar, só deixar um afastamento da classe. Fechou? Perfeito. Então, vamos ver outros casos, outras multiplicações.
E eu peguei o mais 2 e multipliquei pelo mais 7. Gente, vamos partir do princípio fundamental da multiplicação. Gente, aqui ó, não é 2 vezes o 7, voltando para a ideia da soma, não seria, isso aqui não seria a mesma coisa que a soma do 7 mais o outro 7? Não é a mesma coisa que 2 vezes 7? Então, olha só, olha aqui, ó, 2 vezes, está aqui 2 vezes, o mais 7, representando através da soma, que é a ideia básica, fundamental, que justifica lá o início da multiplicação, a soma de parcelas iguais. Então, aqui eu tenho a soma de parcelas iguais. Gente, pelo que tu sabe até agora, para somar esses dois valores aqui, não vai ficar mais 7 com mais 7? Não vai dar mais 14? É isso que acontece? Olha bem, então eu posso dizer que mais 2, eu posso dizer que mais 2 vezes mais 7 é igual a mais 14, porque a gente provou isso ali em cima. Então, olha o que aconteceu. Quando eu multipliquei um sinal, um número positivo por outro positivo, qual foi o sinal da resposta? Positivo. E vai ser sempre assim. Tá? Vai ser sempre assim. Quando eu multiplicar dois números positivos, eu vou ter positivo na resposta. Pronto. Então, a regrinha está aqui, ó. Olha bem, quando multiplicamos um número positivo por outro positivo, o resultado é positivo. Beleza? Então, aqui, ó, só para destacar, vou botar uma corzinha aqui. Só um pouquinho. Vou botar um vermelho para os colorados aqui, ó, tá? Então agora, feito isso, agora nós vamos ver a outra situação. Gente, essa situação é muito parecida, só que o seguinte, olha bem, tu tem aqui menos 2 vezes mais 7. Para ficar melhor, eu posso inverter esses fatores. Lembra que se eu inverter os fatores na multiplicação, o resultado não se altera? Então eu posso fazer com tranquilidade, ó. Só vou inverter os fatores. Opa! Inverter, mas não inverti. Olha só. Então, pego mais 7 e multiplico pelo menos 2. Tá? Eu só inverti os fatores, é a mesma multiplicação. Né? Porque tu sabe, 2 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 2. Tá? Mas eu fiz isso para a gente poder explicar direitinho a questão de levar essa multiplicação para a soma para ver como o sinal se comporta. Então, na verdade, o que eu teria aqui? 7 vezes o menos 2. Não é a mesma coisa que somar o menos 2 7 vezes? Então, olha só, vai dar um trabalhinho, tá? Mas vai ficar bom de entender. Então, eu teria menos 2 mais menos 2 mais menos 2. Tá, botei 3 ainda, tem, ó, agora vou para o 4. Menos 2 mais menos 2 mais menos 2. Vamos ver quantos tem. Tem 3, tem 6, mais 1, mais menos 2. E agora, igual. Gente, tu sabe fazer uma soma dessas. Tirando os parentes, não ia ficar menos 2 com menos 2 com menos 2 com menos 2? E somando tudo, não daria aqui menos 14? Menos 14? Deu para entender, gente, que tu ia tirar os parênteses, né? Ia ficar aqui, ó, embaixo ia ficar menos 2, com menos 2, com menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Tem 3, tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Botei um a mais.
não, tu somaria todos esses aqui, né? Então, como tudo é negativo, tu ia somar e ia continuar negativo. Não era assim a soma lá nas operações que nós estudamos? Então, ficaria menos 14, tá aí, menos 14. Então, quanto é mais 7 vezes menos 2? É menos 14. A gente provou isso. Então, o que aconteceu quando eu peguei um sinal positivo e multipliquei com um negativo? E, na verdade, eu olho aqui, né? Porque aqui é a principal, ó. A primeira, né? O menos 2, ó. Multipliquei um negativo por um positivo. Qual é o resultado que deu? Deu negativo. E sempre vai ser assim. Menos vezes o mais, resposta negativa. E nós provamos através da adição aqui para vocês terem uma ideia. Agora aqui eu tenho a regrinha, ó. Quando multiplicamos um número negativo por outro positivo, o resultado é negativo e sempre será assim. Vamos colocar uma cor aqui também para destacar essa regrinha. Agora vamos colocar uma cor para os gremistas, tá? Olha só, azul então para os gremistas e aí fecha essa regrinha aí. Certo, gente? A gente vai fazer essa aulinha em duas partes, porque senão fica um vídeo muito extenso, fica difícil até para a gente salvar depois ali. Tu pode dar uma pausa, né, tomar uma água e voltar para